Senhor, chamaste-me, aqui estou. Amado coração, estamos iniciando mais um programa vocacional pela Rádio Alvorada, a Rádio da Família Catedral do Ar. Hoje, no nosso programa vocacional, nós temos a alegria de receber em nosso programa o Gabriel. Seja bem-vindo, Gabriel, para partilhar a sua história vida, suas experiências conosco. Oi, padre, tudo bom? Obrigado pelo convite, primeiramente. É uma honra estar aqui, compartilhando um pouco da história, muitas alegrias, muitos testemunhos que eu tenho aqui hoje para dar, inclusive graças à participação do padre na minha vida, da sua vocação na minha vida. Muito bem, é uma alegria tê-lo entre nós. Também nossas boas-vindas aos nossos amados seminaristas. Vitor, seja bem-vindo em nosso programa. Obrigado, padre. Saudação a todos, saudação ao Maicon, saudação ao Gabriel e a todos que nos assistem pelas redes e que nos ouvem pela Rádio Alvorada. E o Maicon sempre presente aqui conosco. Olá, padre, muito obrigado pela acolhida. Olá, Gabriel, Vitor e a todos que nos acompanham pela Rádio Alvorada. Amado coração, neste momento nós somos convidados, como todo o programa, a invocarmos a Trindade Santa em nosso coração e juntos com Dom Albano, que está já na Jerusalém Celeste, pedir por mais e santas vocações em nossa Igreja. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Rezemos pedindo por vocações em nossa Igreja. Senhor, enviai vocações. Senhor, enviai vocações. Senhor, enviai muitas e santas vocações. Senhor, enviai muitas e santas vocações. Senhor, enviai muitas e santas vocações para a Igreja de Londrina. Senhor, enviai muitas e santas vocações para a Igreja de Londrina. Senhor, enviai muitas e santas vocações para a Igreja de Londrina e do mundo. Amém. Senhor, enviai muitas e santas vocações para a Igreja de Londrina e do mundo. Amém. Nossa saudação a todos vocês que nos acompanham todos os sábados neste encontro vocacional do Serviço de Animação Vocacional Arquidiocesano de Londrina. Em modo particular, um abraço e um beijo aos meus pais, à minha mãe, que nesta semana que entrará fará aniversário. Então, saudação de um santo e feliz aniversário. Também as famílias que nos visitaram esta semana lá no seminário, a Patrícia, o Carlos, a Camila, o esposo, seu filho, também a Suzana e o Luciano, que estiveram conosco celebrando o momento festivo da nossa casa. É sempre uma alegria poder contar com a presença e o testemunho de pessoas tão queridas como vocês. A voi tutti amorevoli core che ti accompagnano ogni sabato, nostro bacione di pace a voi. Siamo proprio nella celebrazione del Pentecoste, dove Dio, lo Spirito Santo, viene sui nostri cuori. Nel librarsi ci dà il coraggio di affrontare la vita e celebrare la gioia. Bacione a voi tutti. Amados corações, nós estamos celebrando o Pentecostes, este momento onde a Igreja deixa que o pairar do Espírito Santo possa reavivar em nós a coragem, a fé, o dinamismo, o anúncio da palavra de Deus, do amado ressuscitado, a todas as comunidades, a todos os corações, a toda a humanidade. O evangelho deste final de semana, muito significativo, é de João 20, 19 a 23. Segundo Pedro Crisólogo, comentando nos inícios desse evangelho que vai falar, o evangelista João faz questão de colocar o ambiente aonde estão esses discípulos, que é na obscuridade, no entardecer, na noite, que segundo Pedro Crisólogo é sinal da obscuridade
das mentes dos apóstolos que ainda não haviam compreendido em profundidade esta presença do Espírito do ressuscitado. E nesta obscuridade da mente interior da persona, então eles são convidados a se abrir na presença do ressuscitado, como nos recorda João Crisóstomo, que dá conforto àquela mente que estava com medo, preocupada, insegura. Então, na presença de Jesus, que oferece a eles esta transformação, essa passagem do medo à segurança, à coragem da presença do amado ressuscitado. Gregório Nazianzenzo, comentando sobre este evangelho, vai dizer que gradativamente os discípulos vão compreendendo a mística da ressurreição, a presença de Jesus ressuscitado no coração, para então receber o Espírito Santo. E recebendo o Espírito Santo, nesta palavrinha grega, enefusen, Jesus soprou o Espírito sobre o coração dos amados discípulos. E ao soprar neste enefusen, ele fortaleceu o coração e a fé dos discípulos para que eles pudessem, nas palavras de Teodoro de Monsuécia, serem valentes anunciadores. Assim também nós somos chamados a permitir que, no enefusen, no pairar, no sopro do Espírito do ressuscitado em nosso coração, possamos revigorar em nós a valentia, a coragem do anúncio de Jesus, o amado ressuscitado. E assim compreendemos que o Espírito Santo é alimento de Deus para a nossa vida e tem o poder transformador em nossa existência, como nos recordava Cirilo de Alexandria. Esse poder transformador vai suscitando testemunhas, vai suscitando em nós experiências, e é nesse sentido que hoje nós estamos com a presença do Gabriel, que irá partilhar conosco as experiências profundas que ele tem vivenciado ao longo de sua história vida. E também Gabriel, ele vai comentar conosco, participou conosco do grupo de teatro, assim como a Camila, que esteve outra vez, que ela prometeu que irá voltar. O grupo de teatro que tinha essa missão de evangelizar, vocacionalizar a Igreja de Londrina, que ainda estamos recuperando os membros do grupo de teatro, Gabriel, para a gente dar continuidade ao projeto. Mas muito bem, Gabriel, você poderia comentar conosco, partilhar com os nossos ouvintes, aqueles que nos acompanham pelas mídias sociais, onde você nasceu, as suas primeiras experiências na igreja, como que foi este chamado à vida? Eu nasci em Ibiporã, né? Até brinco com a minha mãe. Mãe, a gente morava em Itamarana, você passou por Londrina e foi meter em Ibiporã, mãe? O que aconteceu? Por que não em Londrina, né? Nada contra Ibiporã, mas, poxa, demorou tanto assim. Ela falou, não, meu médico estava lá. Mas eu sou de Itamarana, cidade aqui próxima a Londrina. E os meus primeiros passos dentro, assim, da igreja foi como coroinha, né? Chamado a ser coroinha. Eu ia, assim, às vezes só por obrigação. Quando você é criança, eu vou. E a mãe, vai. Mas os coroinhas foi a porta de entrada, foi o que me permitiu um dia falar assim, se eu prometi que eu vou fazer tal coisa, eu vou realizar. E nesse meio tempo, né, eu fui crescendo, aconteceu dos meus pais quererem se separar, e foi quando eu fui pro grupo de jovens, né? Um dia eu saí revoltado de casa, como todo jovem, assim, né? Eles estavam no meio ainda dessa transição de separação, e estavam abrindo o grupo de jovens e falaram assim, vamos participar? E eu tava de saco cheio, falei assim, eu vou, só pra parar de encher o saco, sabe? Só que eu prometi que eu ia, eu fui. Cheguei lá, tinha eu, mais uma menina, o padre ainda, que na época era seminarista, e as 3 coordenadoras. Eu falei, nossa, top. O que eu tô fazendo aqui? O que eu vim fazer aqui? E foi um dia transformador
Nesse dia eu conheci uma pessoa que marcaria a minha vida para sempre. E eu não conhecia que, sim, essa parte da igreja poderia ser uma parte muito alegre na minha vida. Muito bem, então é muito interessante nós podermos recuperar a memória, né? A gente agora nos conhecemos no meu período de síntese, né? Que os seminaristas hoje chama síntese, naquela época era a experiência administrativa. Me lembro muito bem da Rosa japonesa, né? Que era da secretaria, todo o povo amado de Itamarana. E ali a gente teve uma ideia mesmo de começar um grupo de jovens, só que daí talvez faltou um pouco mais de envolvimento, mas você apareceu lá e realmente ali começa toda uma história profunda, significativa, do qual você poderia estar partilhando conosco. A gente começou com os 2 participantes, né? E graças a Deus a gente foi caminhando, chegou a 25 pessoas aqui para Itamarana. É uma cidade pequena, então 25 pessoas é um grupo grande. E histórias assim animadas. A gente ia fazer as apresentações já em Itamarana, a gente pintava a cara. Até então ainda não era o Alcores, né? A gente pintava a cara, ia fazer a apresentação, saía tocando taiko no meio da cidade. O povo olhava assim, o que esses jovens estão fazendo? Mas a gente causava aquilo que a gente queria, né? Chamava atenção. Os jovens estão aqui. E era o que a gente falava, os jovens estão aqui, né? E a gente causava. E é legal porque as pessoas, mesmo estranhando, elas paravam pra ouvir. E eu lembro que na época eu conheci o Easy. O Easy. O Easy, esses dias eu utilizei também o Easy na minha catequese. E isso foi fazendo com que os jovens fossem também criando essa curiosidade. Tá, o que esse povo maluco tá aí gritando, né? E nesse meio tempo do que o grupo foi crescendo, aconteceu de fato a separação. E eu cheguei um dia no salão paroquial, né? Tinha o palco ali, e atrás do palco, na coxia. E eu chamei o padre ali e falei, padre, eu preciso de ajuda, né? Na época eu falei assim, Wendel, me ajuda, por favor. Eu não sei o que fazer, chorando. Meu pai separou da minha mãe. Isso é uma coisa que nunca iria imaginar. Eu não sei o que fazer. A única coisa que eu quero fazer é sumir. E o padre Wendel, com toda a sabedoria naquele momento, em vez dele falar assim, não, eu te ajudo, ele falou assim, Gabriel, eu te agradeço pelo convite. Isso me marcou, porque não foi aquela ajuda, né? Foi assim, eu te agradeço pelo convite, porque você é a primeira pessoa que está me chamando para fazer uma oração. E naquele momento o padre rezou por mim, me colocou o que veio, né, por Deus, e me colocou em especial em oração, né? E que ele iria rezar pela minha vida, pelo resto da vida toda dele. E naquele momento Deus me mostrou assim, eu tenho uma pessoa para contar aqui na Terra, né? E começou uma amizade assim que, mesmo distante, eu falo assim, um dos meus melhores amigos hoje eu posso falar que é um padre. Foi um momento particular porque eu me lembro, a gente teve a ousadia de fazer uma noite tipo de carnaval com Cristo, uma coisa assim, uma noite de máscaras. Essa noite... essa noite foi o jantar. O jantar japonês. Japonês, pra variar, né? O jantar japonês. Tem um japonês na história. Porque a gente fazia coisa... de fato, foi o jantar japonês. E aquela situação, meio ali toda, né, a preocupação, chega essa questão do Gabriel. E que realmente, para mim, assim... esse cuidado, né, com o coração da juventude, e depois agradecendo o Gabriel, porque realmente aí a gente vai conhecer toda a história, a família, né, e aí ali você vai percebendo, eu percebi, né, o quanto é gratificante para nós seminaristas, né, já experimentando nesse serviço pastoral essas experiências significativas que vai transformando também e alimentando a força de poder caminhar e acreditar na sua vocação, né? Sim. E o que mais que você me conta lá de Itamarana, a partir desse período, momento, pra né, nós recuperarmos. A partir desse momento eu criei uma vontade de estar participando ativamente, né? E eu fui pra infância missionária com a Elisângela e com o Alexandre, lembra? Sim. E eu falei assim, vou cuidar das crianças, que
tinha muita facilidade de fazer bagunça com as crianças. Não cuidar, eu fazia as bagunças. E na infância missionária eu fui aprendendo a falar sobre Deus. Que até então eu só tinha ouvido, né? Então eu aprendi a falar sobre Deus de uma forma mais carinhosa, de uma forma mais lúdica. E a gente foi. Foi até então que o padre foi embora de Itamarana. O padre ainda foi embora de Itamarana, veio pra paróquia de São Lourenço, né? Ali de São Lourenço. E ele me fez o convite para ajudar ele ali na paróquia de São Lourenço. Eu prontamente falei assim, com certeza. Como que era meu final de semana, então, a partir deste momento? Eu saía de Itamarana no sábado ao meio-dia, pegava carona de moto, vinha de moto pra cá e tinha altas histórias, viu? Altos livramentos, porque foi numa época que tinha muito acidente ali entre Londrina e Itamarana. Inclusive, perdi um amigo meu nessa época. E vinha, chegava aqui. Onde você vai dormir, Gabriel? Não sei, daqui a pouco eu descubro. Aí foi o polaco da Cyber, da Milênio, que às vezes me dava a maioria dos pousos era na casa dele, mas quando não tinha pouso na casa dele, eu falei assim, padre, quem que você fala aí que pode me dar um pouso? A gente ia atrás de alguém. Não tinha lugar pra dormir. Sim. Na época eu, o Lucas, a gente fazia isso, o Lucas vinha de Bela Vista, né, e a gente ia, e a gente criou o Rinatá. O Rinatá. Que tá até hoje. Que tá até hoje, lugar ensolarado, né? Isso, lugar ensolarado, bravo. E... Aprendeu japonês, hein, Gabriel? Gravei. E assim, eu falo assim, eu ajudei a criar um grupo que persiste até hoje. E é um orgulho, assim, de falar, porque eu vejo que os jovens que estão entrando ali e saindo, eles saem transformados, né? E a gente ajuda a preparar uma juventude para a vida em comunidade, né? E em paralelo a isso, a gente fazia as apresentações do Alcores. Gente do céu. Eu vou contar um caso, né? Maicon, vou falar pra você que o padre já me esqueceu dentro de um baú por meia hora. Vixe, meia hora. Um calor de matar. Eu vestido de kimono, com a cara pintada, aquele kimono quente. E a gente apresentando ali na São Vicente. O padre eu acho que ele se empolgou na apresentação e esqueceu de mim. E eu lá assim, todo encolhido dentro do baú. Ainda bem que eu era pequenininho, né? Ainda continuo sendo. Aí a irmã Neuza, né? Isso, a irmã Neuza. Saudosa irmã Neuza. Ela lembrou de mim. Ela lembrou de mim nesse momento. E eu tinha que fazer a encenação da vida na cena, né? Isso, foi a melhor encenação que eu fiz na minha vida. Mas eu sei no... Eu falei, nossa, eu tô vivo. Foi o sopro da vida mais bem feito da minha vida. O sopro da vida que atrasou um pouquinho. Aí eu tinha que fazer toda a encenação. Só que nesse momento, nessa apresentação, aconteceu tudo comigo. Me esqueceram no baú e eu tinha que subir na lira. Na lira. E no meio do caminho acabou minhas forças. Eu caí. Pá! Acho que caí de uma altura de uns 2 metros. Eu encenei assim, caindo, né? Uma dor. Aí o padre Joel depois veio e fala assim, não, que tinha uma amada aqui do meu lado falando que você era um artista exemplar. Olha como você se entregava. E o padre, em vez de me defender, não. Ele falou, que nada, ele caiu, olha lá. Acabou com a arte. Acabou com a minha arte. Eu me entregando ali, o padre acabando com a mística. Mas a gente conseguia passar assim através da... Desceu do baú, quase caiu na corda. Não, saí do baú, fui, né, aquela criança que tá tentando aprender a andar, já vai subindo e caiu. Mas a gente aprontava muito, assim, pra evangelizar, né? A gente foi pra Terra Boa. Isso. Pra onde mais que a gente foi viajar? Pra vários lugares. Marilândia, a gente chegou aí. Marilândia tava um frio. Nossa, um frio. Mas, sim... Acho que foi uma da parte da minha vida que eu dou muita risada até hoje, que eu lembro e falo assim, nossa, eu era doido. Nós chegamos aquele tempo até apresentar na detenção, né? Sim. Aquela foi uma experiência também. Essa experiência foi uma das melhores da minha mãe. Minha mãe foi apresentar com a gente. É verdade. A minha mãe saiu de lá, assim, transformada, porque, querendo ou não, ela encontrou alguns alunos dela ali. Nossa, foi. E até então ela tinha uma outra história do que estava acontecendo. E ela chorou quando ela viu um dos alunos dela ali, né? Ela chorou porque, assim, primeiro de ver que ele estava ali, e segundo porque ela estava levando a mensagem de Deus, né? E foi numa época que a minha mãe ainda
tava assim, acabado do divórcio, tudo. Então, assim, levei ela pra... Mãe, vamos sair de casa, vamos animar. Sim. E ela conseguiu vivenciar isso, né? Mandar... E até lembro assim, que na época eu encontrei um menino também que tinha roubado meu boné lá dentro. Falei assim, nossa, não acredito que ele Você veio cobrou o parar boné aqui. dele lá? Não. Cara, ele roubou meu boné numa romaria, você acredita? Eu tava numa romaria, ele pegou meu boné, mas na hora eu consegui pegar de volta. Mas assim, a parte que me tocou é de ver que eu pude colocar de lado esse ódio. E pude levar Deus pra essa pessoa, né? Porque ali naquele momento eu lembrava assim, boné, mas eu lembrava assim, ali tem um ser humano que precisa de Deus. Sim. Então é uma parte muito... que foi muito legal, porque eram os jovens detentos. Sim, né? jovens detentos e adolescentes. Adolescentes. Também, né? E foi assim... Que é uma experiência única. Nós fazemos esse trabalho com o Focolares de levar o dadinho do amor, jogar o dadinho, Sim. né, Gabriel? Então, assim, foi muito um momento, assim, que é inesquecível, né? Sim. Depois aquele lá, a minha primeira missa de Quinta-feira Santa foi também numa detenção, lavando os pés de detentos, assim, já para adultos, né? Então são coisas que marcam e ficam, né, na nossa memória afetiva e espiritual também. Sim. Porque, como você disse, estávamos ali para anunciar a palavra, né? E assim foram muitas coisas. Esse momento que eu esqueci você no baú, por exemplo, já era que nós queremos ver se esse ano a gente faz, não para te esquecer no baú, tá né? Bom. Maicon, você vai pro baú esse ano. Alguém lembra de mim, por favor. Mas era a Noite do Pão e do Vinho, né? Que o Padre Joel fazia ali na São Vicente de Paula, né? E era um momento também de celebrar a ressurreição e as vocações, né? Já aproveitando que os meninos começaram já a entrar na conversa, então passo para eles agora o momento de perguntas para você, Gabriel. Gabriel, você estava relatando para a gente aqui fora do ar que a sua experiência com a catequese, né? E você claramente falando, teve uma vivência muito forte de Deus em várias esferas. Como você traz hoje na catequese como catequista essas experiências que você teve anteriormente? Legal. Na catequese, inclusive esse mês vai fazer 10 anos de catequese já. E eu tô na catequese na São Vicente de Paulo. Né? Ali o padre me apresentou a paróquia e eu fui chamado a ser catequista. E na catequese eu tento levar um olhar diferente, né? Eu sigo os direcionamentos dos encontros, mas eu tento levar uma espiritualidade para as crianças. Que eu falo assim, eu quero que a catequese deles seja diferente da minha. Eu quero que eles saiam daqui com vontade de permanecer aqui. E o que eu faço então? Primeiro eu ameaço eles que eu vou jogar eles da janela se eles fizerem bagunça. Aí esses dias mandaram no grupo da catequese, vão colocar grade lá. Eu falei, poxa, acabou a minha ameaça. Mas eu falo assim que a responsabilidade de sentir Deus não é do catequista, é deles. Eles têm que ter essa noção, né? Por mais que agora eu pego as turmas que são de 11 anos, mas eu pegava a turma que era de 13, 14, 15 anos. A responsabilidade é deles. Então eu sempre falo assim, se a catequese não servir para você, a culpa não é do catequista. Porque eu vou estar aqui entregando todas as experiências que eu tive com Deus. A culpa vai ser sua que você não quis aproveitar. Mas você está aqui. Então eu levo esse olhar mais espiritual. Toda catequese minha eu vou fazer um momento de oração com eles, porque eu quero que vocês aprendam a falar com Deus da maneira que vocês falam com Deus. Não da maneira, eu vou te ensinar, é assim que fala com Deus. Não. É você e Deus. Deus quer te conhecer do jeito que você é. Né? Então eu pego o evangelho, pego a passagem que a gente está trabalhando, trabalho em cima dela, faço a oração em cima dela. E agora nesse momento eu falo assim, agora eu quero que vocês conversem com Deus. Aonde você acha que Deus precisa agir? O que você quer agradecer para Deus? Como que tá as coisas dentro de casa, quem que você quer pedir para Deus olhar. E eu falo assim, mexe a boca. Mas não é para ficar mexendo a boca sem voz, não, é para falar. Por quê, né? Eu quero que eles vejam que a gente não precisa ter vergonha de falar de Deus. Eu ainda não contei pra essa turma ainda que eu pintava a cara, ainda não chegou nessa parte, sim, né? Sim. Mas é engraçado, porque às vezes a gente vai para ensinar,
e a gente acaba sendo ensinado, né? Eu tenho um relato no primeiro ano de catequese que eu fui dar, que eu fui falar sobre o pecado. E na semana eu não tinha feito confissão, eu e o meu amigo, que a gente tava dando catequese junto na época, os dois assim, nossa, cara, a gente não confessou, e agora como que a gente vai falar de pecado? Se a gente tá em pecados e a gente não confessou. Aí no meio da explicação dos meus catequizandos, ergueu a mão pedindo pra falar. Dele, não, é porque a gente só pode falar daquilo que a gente vivencia, né? Cara, naquele momento eu olhei pra ele olhou pra mim, e a gente encheu o olho de lágrimas, a gente falou, cara, a gente foi catequizado agora pelo nosso catequizando. Então, teve um catequizando também que era o terror. Nossa Senhora. Quando a gente viu ele, eu falei assim, meu Deus, ou eu vou desistir ou ele vai desistir. 5 encontros depois, ele falou assim, comprei a minha Bíblia depois de 5 anos de catequese. Feliz, né? Eu lembro até o nome dele, César. E ele foi assim, foi a grande surpresa, porque ele se apaixonou pela catequese. Então, não é minha culpa, nem do Lucas, que estava, né, me ajudando. Porque eu e ele, a gente se ajudava ali. Tipo, não tinha o auxiliar, eram os 2 catequistas. E a gente ia... Então, a gente passou um pouco do que a gente tinha para ele. Sim. Ele quis conhecer mais. Então, é gratificante, é o nosso salário pago, né? Quando eles querem fazer. E lá na São Vicente a gente tem os grupos, né? O CDCias, o Príncipe da Paz, eu participei dos 2. Sim. Então o que eu sempre direciono, galera? A catequese não acaba no sacramento. Vocês vão continuar nos grupos. E teve ano de catequizando, vim chorando porque não conseguiu fazer a inscrição. Eu falei, puxa vida, aí não deu certo. Mas ele continua seguindo, graças a Deus, né? E assim... Eu sempre busco passar para eles o Deus verdadeiro, né? Porque às vezes a gente vai falar de Deus, eu até brinco com eles, você não precisa falar com Deus, né? Senhor, Altíssimo, colocar um monte de coisas para falar com Deus, falar assim, Pai, eu tô aqui, eu, Gabriel, tô aqui, né? E eu coloco o nome deles. Essa é a parte da catequese que eu vim, toda essa construção da minha vida aprendendo a falar com Deus, né? Porque até então... Pra mim, Deus era, Pai Celeste. Deus, eu sei que o Senhor está no céu, eu sei que o Senhor é meu Pai Celeste, mas eu tô aqui, eu quero falar com o Senhor. Né? Ele se inclina para nos ouvir. Isso que eu falo pra ele, assim, Deus se inclina para nos ouvir. Como que é lindo esse gesto dele se inclinar para nos ouvir. E é o jeito que eu falo com eles, né? Eu tento passar para eles essa visão de Deus presente mesmo. Sim. Muito bom, Gabriel. Gabriel, você estava falando um pouco sobre a sua experiência com Deus, né? Desde a sua juventude com o Padre Wendel, no teatro, no Grupo Alcores. Como que você vê que essa experiência, né, foi moldando a sua forma também de relacionar-se, né? Com Deus, com as pessoas, também na catequese ali, como você vê que essa experiência de fé mesmo, ela se tornou vida, né? Se encarnou na sua vida mesmo. Sim. Como você vê que foi esse processo, assim? Eu vejo assim, Deus, ele foi muito ativo na minha vida. E às vezes eu falo que eu sou muito negligente com isso. Né? A gente às vezes esquece de agradecer por tudo que Deus faz. Porque no momento em que eu pensei em fazer, desculpa a palavra, merda, Deus me fez um convite para participar do grupo de jovens. E desde então ele vem fazendo convite diário para eu lembrar que ele está na minha vida. Eu não poderia ter filhos. Né? O médico falou que sim, que a chance de eu ter filhos seria 1%, e olhe lá. E hoje 1% fez 3 anos, dia 21 de abril. A Clarice. Né? Até minha esposa brinca, ela fala assim, você me deu golpe. Você me enganou. Eu falei assim, eu também fui enganado então, pelo médico. E a Clarice é um sinal de Deus na minha vida, né? A Ju, minha esposa, é um sinal de Deus. A Annelise é um sinal de Deus. A Annelise é minha enteada. Minha filha. Se alguém falar alguma coisa diferente, eu já brigo. E a Annelise, ela me ensinou a ser pai antes mesmo de eu saber que eu poderia ser pai de sangue. Né? Eu sou pai de uma menina de coração. E a gente briga, a gente se diverte, a gente faz palhaçada, a gente leva a bronca da minha esposa. E Deus, ele veio me moldando assim. Então eu fui aprendendo também a ser pai antes mesmo de ter a filha de sangue. Porque a Annelise me ensinou. E às vezes eu levo bronca da minha esposa. Eu falo assim, você tá pegando muito pesado com ela nas broncas, vamos melhorar. Porque a gente quer o melhor. Né? Às vezes a gente fala assim, eu quero o melhor dela. E Deus, ele foi me colocando nesses caminhos, né, da catequese. Sem eu perceber, eu aprendi a falar com as crianças também. Porque eu comecei na catequese quando eram de um modo.
Mudou o modo. Então agora eu pego uma turma mais nova. Então eu tava acostumado a falar com o público de 13, 14, 15 anos. A Annelise tem 7. Então 7 para 11 tem uma diferença, mas já é uma fala mais diferente. Né? Então eu fui aprendendo também a ter uma fala diferente nesse momento. E Deus, ele vai me mudando, assim, de uma forma que eu não sei explicar. Ele me levou até... Eu vou compartilhar, assim, do meu serviço. Eu entrei no meu serviço, eu não sabia, eu já estava grávida. E quando a gente descobriu que a Clarice ia nascer, a única coisa que eu falava assim, Senhor, obrigado pelo meu serviço. Porque agora eu consigo cuidar dela. Porque no antigo serviço eu não ia conseguir, gente, né? E ele me colocou num lugar também, né, no Sicredi, que o Sicredi, o que ele é? Ele é uma cooperativa. E ele é meus princípios. O que é meu princípio? É cooperar, é ajudar. E o sétimo princípio do cooperativismo é ajudar a comunidade, fazer o bem à comunidade, né? E o Sicredi, ele proporciona isso. Então eu falo assim, eu posso ser eu mesmo no meu serviço, eu não preciso esconder minha vontade de querer ajudar, eu posso dar o sustento da minha família, eu posso fazer o bem, e toda segunda-feira a gente faz oração. Olha que legal, né? A gente fala assim, ele me colocou num lugar de oração. Toda segunda-feira a gente faz oração. Eu não conheço nenhum lugar que para fazer oração. Né? A gente pede pela semana, independente de religião, cada um faz a sua oração ali, né? E ele só vai me melhorando cada vez mais para que eu possa dar testemunho dele, né? E eu só posso falar assim, como Deus foi muito bom na minha vida, né? E eu vou usar só assim, a parte do moldar, porque desde quando eu fiz aquela conversa com o Padre Wendel, meu pai saiu de casa, eu fiquei 7 anos sem conversar com ele. 7 anos, assim, sentindo um ódio dele. E Deus, ele foi me ensinando através da catequese a moldar o meu coração. Certa vez eu encontrei meu pai num ônibus, né, 7 anos depois. Eu não sabia cumprimentar meu pai, ele não sabia me cumprimentar. E nesse momento eu fiquei assim, como que eu posso falar de Deus, do amor de pai, e não consigo perdoar meu pai? Né? Como que eu posso falar do amor se eu carrego tanto ódio no meu coração? E nesse momento eu falei assim, eu vou chamar meu pai para conversar. Marquei com ele, meu pai quis falar do passado, eu falei, pai, o que aconteceu, aconteceu. Vamos passar uma régua. Doeu, vai doer a vida inteira, vou lembrar, mas daqui pra frente, eu quero fazer uma nova história com o senhor. O senhor topa? Topo. Então hoje ele participa ativamente na minha vida, a gente voltou a conversar. E é uma outra coisa assim, que Deus foi mudando. Porque a catequese, que eu fui e falei assim, eu quero que a catequese dele seja diferente, serviu para que eu pudesse perdoar meu pai. Nossa, profundo, bem Gabriel. Então nós, assim, ouvindo o Gabriel, dá uma harmonia interior, e também assim a gente vai compreendendo quão profundo, né? Você, na sua partilha, na sua vida, né? Principalmente agora, igual você falou, até o trabalho te possibilita cultivar você mesmo, né? Que hoje, a vocação laical é essa transformação aonde está, né? Então, assim, é muito significativo ouvir você e as vivências que você tem, né? Tão novinho, né? Quantos anos, Gabriel? 32. 32, olha, já com uma longa maturidade, né? Uma experiência que te deu maturidade. Nós ficaríamos aqui o tempo todo só escutando você, a sua história, mas infelizmente nosso programa está já quase chegando ao final. Eu queria te pedir para deixar para os nossos ouvintes uma mensagem vocacional. O que você diria para quem está nos ouvindo, quem está nos acompanhando pelas mídias sociais? É muito interessante quando você fala, Deus se inclina para nos ouvir, né? É um Deus que realmente é o Deus Goel, né? Aquele Deus familiar que se inclina, está conosco, caminha conosco e nos chama. Mas Ele nos chama através do nosso testemunho, da nossa palavra. Qual seria a palavra de chamamento de Deus que você faria a quem está nos acompanhando? Eu tô carregando bastante assim na minha vida a frase espera no Senhor, né? Porque eu vejo que a gente tá com muita ansiedade, tudo isso, e o espera no Senhor é um chamado para vocação também,
Porque a gente quer tudo pra ontem. E Deus fala assim, olha, tudo no meu tempo. Eu já sonhei tudo que vai acontecer na sua vida. E a minha mãe, ela me ensinou desde pequenininho. Minha mãe, Luzia, beijo, mãe, te amo. Ela sempre me ensinou a ter paciência, a ser uma pessoa certa, a ser uma pessoa que busca o melhor para as pessoas também, né? Eu vou usar rapidinho, antes de terminar, o exemplo que a minha mãe mais me inspira. Que a minha mãe, ela monta festa de aniversário lá em Itamarana. E ninguém sabe, mas às vezes ela chega numa família para montar porque ela doou a festa, porque a família não teria condições de fazer o painel. Sim. Então ela doa a festa, às vezes ela doa balão, às vezes ela leva até os docinhos. E ela não fala isso pra ninguém. E isso me ensinou a olhar para o próximo. Então, desde de pequeno. Então, espera no Senhor e olhe para o próximo, né? E uma reflexão, padre, que eu olho assim, que nós nascemos para servir, né? Então, por que eu falo isso? Aqui, qual que é a única pessoa que a gente não vê? Somos nós mesmos. A única coisa que a gente vê é o nosso reflexo. A gente nunca vai se ver. Então é um sinal de que nós nascemos para servir. Então eu espero no Senhor e olhe para o próximo. Muito bem, vamos então acolher o convite do Gabriel, esperar no Senhor, olhar para o próximo. A Dona Luzia é realmente uma pessoa muito da gratuidade, é o que me recordo bem dela, criativa também. Nosso abraço e beijo de gratidão por ter gerado uma pessoa tão especial que é o Gabriel, né, na nossa vida, na vida da igreja. Agora nós gostaríamos de recordar os nossos eventos neste mês de junho. Podemos recordar então, meninos? Bom, vamos lá. Recordando os 2 convites que a gente tem para esse mês. Primeiro, daqui uma semana, dia 14, no sábado, nós teremos a segunda formação do ano para os agentes do SAV Arquidiocesano. Como o Gabriel falou, há várias maneiras de servir a Deus e nós precisamos de pessoas que ajudem exatamente a encontrar essa maneira de servir a Deus. Então esse convite é para todos os agentes do SAV, das pastorais, da Arquidiocesano e também para aqueles de paróquias que ainda não têm o SAV. Caso tenha interesse de formar, sábado que vem, dia 14, lá no Seminário Paulo VI, estão todos convidados. Então você que ainda não pertence ao serviço de animação vocacional ou na sua paróquia não tem o serviço de animação vocacional, fale com o seu pároco e tal. Esse ano celebraremos 60 anos do Paulo VI, no qual o Padre Isaac foi reitor lá e agora é seu pároco, né? Sim. Nós vamos celebrar 60 anos e a ideia é que cada paróquia onde os padres passaram pelo Paulo VI forme um serviço de animação vocacional. Então você que aí na sua paróquia ainda não existe esse serviço, venha somar as forças conosco. E também recordando que no dia 14 será exatamente no Seminário Paulo VI, a partir das 14 horas, estaremos lá esperando você para a nossa reunião de formação do Serviço de Animação Vocacional. Michael, nós temos um outro convite. Bom, no dia 22 desse mês, a partir das 8 horas da manhã, iniciando com a celebração eucarística, nós teremos a nossa experiência vocacional masculina e convidamos a todos os jovens, né, a partir de 15 anos, você também que conhece algum jovem, né, algum familiar de algum jovem, ou amigo, amiga, e né, vê que esse jovem sente esse chamado, né, para conhecer melhor, se aprofundar melhor no conhecimento da vocação presbiteral, nós fazemos esse convite para você. Nesse encontro nós teremos como tema, né, a vocação batismal, imersos em Cristo, e nós convidamos, né, a você que sente esse chamado a imergir o seu coração no coração de Cristo. Então tenha coragem, esperando no Senhor, como o Gabriel disse, com coragem, paciência, discernimento, vamos juntos participar desta imersão em Cristo, celebrando a nossa vocação batismal, chamados então a estarmos completamente na dinâmica de Jesus. Na Catedral, dia 22, a partir das 8 horas, com a celebração eucarística, venha fazer essa experiência vocacional conosco.
Nós queremos agradecer profundamente mais uma vez ao Gabriel pelo seu testemunho, pela sua vida. Nós, quem sabe, você poderia voltar aqui e partilhar mais coisas, né? Não escondido no baú, mas outras outras histórias tem interessantes do Alcores, né? Da sua vida. Também eu soube que você atuou na Via Sacra ali, né? Então tem muita história aí, Gabriel, para você partilhar conosco. Então nós agradecemos mais uma vez você, a sua família, que continuem sendo essas pessoas da ternura, né, da esperança, da alegria, e assim continuando com esta presença amável de vocês transformar o mundo que nós precisamos tanto. Amorevoli cuore, la nostra gratitudine per voi siete con noi sempre. Oggi abbiamo parlato con Gabriel, che è una persona, un giovane che c'è una testimonianza così grande, così amorevole, e che lui ci ha parlato sulla importanza di percepire la presenza di Dio nella nostra vita, che ci inchina nel nostro tempo e ci transforma ogni giorno. Um bacione de gratitudine. Amados irmãos e irmãs, nossa gratidão por você permanecer conosco. Vamos juntos celebrar e vocacionalizar a nossa igreja, celebrando a vida, celebrando a imersão em Cristo, o amado ressuscitado, no pairar do Espírito Santo. Assim seja. Amém. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Um abraço e um beijo no seu coração. Nos vemos no próximo programa vocacional. Senhor, chamaste-me, aqui estou.